Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 12 de março, terceiro domingo da Quaresma. No ciclo do ano A, a igreja lê João capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana junto ao poço de Jacó. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da palavra de Jesus. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o nosso itinerário quaresmal continua. Recordem que no primeiro domingo, Jesus venceu as provações e as tentações no deserto.
No domingo passado, ele se transfigurou no alto da montanha, antecipando a glória da ressurreição e capacitando os discípulos a experimentarem depois o escândalo da cruz. A espiritualidade quaresmal caminha por esses dois trilhos, a penitência de um lado e o batismo do outro. Hoje nós somos convidados a uma reflexão sobre o batismo, enquanto fonte que sacia a nossa sede de infinito, a nossa busca e o nosso desejo de Deus. A primeira leitura nos apresenta um texto belíssimo do livro do Êxodo. Depois da libertação do Egito, o povo hebreu vive um grande desafio: enfrentar o preço da liberdade. O deserto é uma região inóspita, de grande solidão. O esquema da primeira leitura é clássico no livro do Êxodo e, sobretudo, no livro dos Números. Há uma carência de água, o povo murmura contra Moisés, Moisés intercede ao Senhor pelo povo, Deus resolve o problema e a aliança é refeita. Não há, portanto, ameaça ou castigo. Deus é compassivo e misericordioso com o seu povo. Na murmuração, o que está em jogo é a rejeição ao projeto de Deus. É a negação do valor da experiência da libertação. É a negação do próprio Êxodo. Em perspectiva cristã, São Paulo interpreta alguns episódios do deserto. Ele toma a nuvem e o mar como símbolos do batismo. Em seguida, ele trata da rocha que foi tocada por Moisés como sendo o próprio Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Diz São Paulo: todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois eles bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo Jesus. De fato, Ele é o único que pode nos dar dessa água viva, pois a água viva é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É nesse contexto que devemos compreender o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus retoma a tradição patriarcal. No Antigo Testamento nós sabemos, a água e o poço estão sempre vinculados a casamento e a aliança. Assim acontece, por exemplo, no casamento de Isaque e Rebeca, em Gênesis 24. No casamento de Jacó e Raquel, em Gênesis 29. No casamento de Moisés e Séfora, em Êxodo capítulo 2, versículos 16 a 22. O poço é símbolo do casamento, é símbolo da aliança de Deus conosco. Jesus inicia o relato simplesmente como um homem judeu, um andarilho, sedento e cansado. Ao pino do meio-dia, ele deseja água para matar a sua sede. Ele revela a sua humanidade e suplica à mulher: dá-me de beber. Mais do que tudo em Israel, a água é vida, é símbolo do próprio Deus. Diante da mulher, a sede de Jesus parece ter sido esquecida. O mais importante agora é a sede dela. Jesus prometeu dar-lhe água viva. A mulher logo se interessa, porque ela está cansada de vir todos os dias ao poço buscar água. Jesus diz à mulher: se tu conhecesses o dom de Deus, tu é que me pedirias a água, e eu te daria desta água viva.
a mulher percebe que ali diante dela está alguém muito especial. Jesus se revela como alguém que é maior do que Jacó. Quem dessa água beber não mais terá sede e se tornará uma torrente de vida na vida dos outros. Água viva derramada em nossos corações para que nós nos tornemos também torrente de água viva para a vida do mundo. Eis o grande dom do batismo. Eis o grande dom da palavra de Deus derramada em nós. Eis o grande dom do Espírito Santo derramado em nossos corações, que, obviamente, naquele momento, não é compreendido imediatamente pela mulher. A conversa migra para a vida amorosa daquela mulher. Jesus revela a identidade da mulher quanto aos seus relacionamentos. Jesus diz: tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Explorada em toda a sua vida, a mulher finalmente encontra o seu verdadeiro esposo. Jesus é o verdadeiro marido. Jesus é o 7º esposo. Renova-se então a aliança de Deus com o seu povo em Jesus esposo. A mulher, diante da palavra de Jesus, professa imediatamente: tu és um profeta. Jesus põe a vida da mulher diante da luz da verdade, mas ao mesmo tempo com um profundo e amoroso respeito. A mulher também tem dúvidas de fé, sobretudo quanto ao lugar do culto e quanto à identidade do Messias. Ela não sabe se deve adorar no Monte Garizim, que ali está, ao lado daquele poço de Jacó, ou se deve adorar em Jerusalém, como fazem os judeus. É a oportunidade para Jesus revelar-se como o verdadeiro adorador do Pai. E ele quer que os seus seguidores sejam adoradores do Pai em espírito e verdade. Outro conteúdo fundamental da conversa da mulher com Jesus é relativo ao Messias. Jesus então revela a sua identidade messiânica. Sou eu que agora estou conversando com você. Nesse encontro, Jesus faz um verdadeiro catecumenato com essa mulher. O testemunho dela se torna mediação para a fé dos samaritanos. Depois, a partir da escuta do próprio Cristo, por meio desta experiência de encontro pessoal com Ele, os samaritanos chegam a uma bela profissão de fé. Eles dizem: sabemos verdadeiramente que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus, Salvador do mundo. Ao longo de todo o diálogo, vai sendo revelada gradativamente a verdadeira identidade de Jesus. Há uma espécie de crescendo. Jesus aparece no relato como um peregrino sedento, um homem judeu, alguém que é maior do que Jacó, um profeta, o verdadeiro adorador do Pai, o Messias e, finalmente, o Salvador do mundo. A samaritana é símbolo da busca de toda a humanidade. Essa também é a nossa busca: descobrir existencialmente a identidade de Cristo pelo batismo e também descobrir as consequências deste encontro e do batismo nos vários níveis da nossa vida. É isso que significa ser batizado, como nos atesta São Paulo na segunda leitura da liturgia de hoje. A descoberta da identidade de Cristo só pode acontecer à sombra do madeiro da cruz. Nós fomos justificados, fomos salvos pelo mistério de sua morte na cruz.
Ele nos lavou com o seu sangue. O inocente morreu por nós, pecadores. Essa é a maior prova de que Deus nos ama. Pela fé, nós penetramos nessa graça e nesse mistério. E isso se torna esperança e caridade. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que Deus então sacie a nossa sede de infinito, renove em nós a sua aliança, nos lave nas águas batismais e nos faça testemunhas e fermento do Evangelho em todas as realidades da história. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, e que o Espírito Santo hoje renove o nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.